Olá, Fael. O meu nome é Fabiano e sou minerador de ouro e pedras preciosas. E para quem gosta de aventuras, sabe que é um ramo que, com um pouco de sorte, você pode achar vários tipos de pedras raras aqui no Brasil, como o geodo de ametistas, opalas, granadas, vários tipos de quartzos, ouro e até mesmo diamante. No ano passado, eu fiz uma viagem com a minha esposa para uma região montanhosa na serra, onde de cara já havia encontrado um enorme geodo de quartzo. Isso vale um bom dinheiro. A minha esposa é apaixonada por estradas arborizadas, então tínhamos a combinação perfeita. Na viagem, tivemos a opção de nos hospedar em uma pousada ou alugar uma casa de madeira isolada. A segunda opção parecia a mais romântica, então escolhi essa. Além de ser mais barata, a casa não era nada luxuosa. Apenas uma construção com 4 cômodos, um quarto para 2 pessoas, uma pequena sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Apesar de simples, a ideia de estarmos isolados em uma casa de madeira aconchegante durante uma tempestade era incrível. No entanto, a chuva intensa estava interferindo no sinal da TV, então não havia muito o que fazer. Mas naquela noite, já estava escurecendo, mas ainda havia luz suficiente do lado de fora. Então decidi sair para fumar e gravar vídeos da tempestade para deixar de recordação do lugar. Avisei a minha esposa que voltaria em 10 minutos. Coloquei as minhas botas, vesti o casaco e saí. Assim que fechei a porta, eu percebi algo estranho. Haviam marcas de pegadas na lama, indo até a porta da casa, protegida por um pequeno beiral de madeira. O que me deixou ainda mais tenso foi notar que as pegadas se dobravam no mesmo ponto, indicando que o que quer que fosse chegou até ali e depois voltou pelo mesmo caminho. Isso me arrepiou, mas eu preferi não assustar a minha esposa com isso, e movido pela curiosidade, eu decidi seguir as pegadas que levavam para o lado direito da casa. E logo percebi que elas iam até a janela do nosso quarto. O meu coração gelou de medo. Olhei pela janela e vi a minha esposa sentada na cama, usando seu tablet. Ela me notou e acenou para mim. E mesmo assustado, eu continuei seguindo as pegadas ao redor da casa até chegar a outra lateral, onde ficava a janela da sala de estar. Alguém esteve nos observando, mas há quanto tempo? Fiquei parado por 1 minuto tentando decidir se deveria seguir aquelas pegadas ou não, e contra o bom senso eu continuei. Agora, elas seguiam para longe da casa, pelo formato de pés de 6 dedos, e percebi que estava seguindo a direção que essa coisa se afastaria da casa. As pegadas levavam para uma área de árvores, e foi então que o vi. Um menino com cabelos vermelhos. Não era fogo, era só vermelho mesmo. Ele estava virado de frente para uma árvore, inclinado levemente para frente, olhando para o chão. E quando percebi os seus pés, eles eram virados para trás. Ele estava completamente imóvel e eu conseguia ver a chuva escorrendo pelo cabelo e pelos ombros dele. Então, eu cometi o erro de chamá-lo. Ei, garoto, está tudo bem aí? No mesmo instante, o seu cabelo se tornou um vermelho mais intenso, como uma fogueira. Ele deu um rosnado e mostrou as suas presas longas. E daí, ele pulou do chão até uma árvore bem alta e emitiu um grito pavoroso que fez o meu corpo paralisar. Eu me escondi atrás de uma árvore e congelei no lugar, prendendo a respiração para não fazer barulho. Comecei a recuar, sem tirar os olhos das árvores. Eu precisava sair dali sem chamar atenção, e quando já estava a uma distância segura, eu corri de volta para casa.
Entrei apressado, batendo a porta com força. A minha esposa veio correndo para ver o que tinha acontecido e, pela expressão do meu rosto, ela soube que algo estava errado e me pressionou até que eu contasse tudo o que eu vi. E assim que terminei, ela começou a arrumar as nossas coisas, insistindo que deveríamos ir embora imediatamente, mas eu recusei. Não receberíamos reembolso se saíssemos antes do previsto, e eu não queria perder dinheiro só porque tinha visto uma criatura que não tinha certeza se realmente vi ou era algo da minha cabeça. Ela fez questão de trancar as portas e verificar se todas as janelas estavam bem fechadas. Passamos o resto da noite pesquisando no tablet para ver que criatura era aquela. Então achei a tal criatura. Era o Curupira, e a matéria dizia o seguinte: o Curupira é caracterizado fisicamente como um anão forte, com os pés virados para trás e cabelo de cor vermelho intenso. Os pés desse ser servem como estratégia para enganar, caso alguém tente segui-lo, e irá no sentido contrário. Ele adora fumo e adora cachaça. O Curupira tem forte personalidade e, entre os traços, o ódio por caçadores, lenhadores e qualquer outro humano que danifique a fauna e flora local. Ele atormenta os invasores, faz armadilhas e magia para que estes se percam na floresta. A lenda revela que, para escapar das suas armadilhas, a pessoa deve fazer o novelo com cipó e esconder bem a ponta, pois ele fica entretido com o novelo e a pessoa consegue fugir. Bem, era isso, e como não havia mais nada para fazer, decidimos dormir cedo. O som da chuva batendo nas janelas era relaxante e logo senti o sono chegando. Mas então, um som que não deveria estar ali, uma batida na janela do quarto. A minha esposa e eu nos entreolhamos, e ambos completamente despertos. Não havia dúvidas, alguém bateu na janela. E sem acender as luzes, eu segurei a mão dela e a levei até a sala. Não tínhamos nada ali que pudesse ser usado como arma, e a nossa única opção era fugir antes que algo pior acontecesse. Calçamos as botas e vestimos os casacos o mais rápido possível, e antes de abrirmos a porta, ouvimos outra batida, e dessa vez na janela da sala, no lado oposto ao nosso carro, e uma risada macabra. Isso nos deu a chance perfeita. Eu apertei o botão do controle, destravei o carro, e graças a Deus o motor ligou sem problemas. E assim que os faróis iluminaram a casa, eu o vi novamente. A criatura estava sentado, agachado em cima do telhado da casa, nos encarando com seus olhos vermelhos como brasa. Acelerei o carro, entrei no caminho de terra cercado por árvores e só escutava a chuva bater no carro. O caminho era reto até sair na rodovia e não tinha como errar. Mas me apavorei quando, depois de meia hora, voltamos para a pousada. Era impossível, pois seguimos reto sem virar em lugar algum. A minha esposa estava apavorada, então acelerei o carro novamente saindo dali. Pegamos a mesma estrada e desta vez prestando o dobro da atenção para ver se não entrávamos em algum desvio acidentalmente. Mas não. E aquele percurso era para chegarmos à rodovia em 30 minutos, mas se passaram incríveis 2 horas e novamente chegamos na cabana. Então eu sabia que não era um erro meu. Aquilo era magia. Me lembrei do que havia lido sobre o Curupira mais cedo. Então parei o carro, corri até a cabana, peguei o uísque e alguns cigarros e deixei na porta da cabana. Voltei para o carro, aceleramos e fomos direto para uma pousada na cidade mais próxima, e dessa vez sem erros. Passamos a noite lá, e no dia seguinte voltamos à casa de madeira apenas para pegar as nossas coisas. E adivinhem, o cigarro
e o uísque não estavam mais lá. Tem quem duvida dos seres das matas, igual eu duvidava, mas quem já viu sabe que é real. Boa noite. O meu nome é Alice, tenho 22 anos e não poderia iniciar este relato sem confessar que respeito e amo Elite Oculta. Na minha opinião, é o melhor canal que aborda o tema lobisomem, pois além da narração de primeira, é o único canal que expõe a verdade sobre os seres lupinos com a realidade dos fatos, sem medo das críticas e das perseguições de pessoas más intencionadas e até organizações extremistas. Assisti um relato do canal onde um agente do Discob expõe essa maldita organização que marcou a minha família e que pela primeira vez um canal teve coragem de revelar a todos a sua atuação sanguinária. Parabenizo Elite Oculta pela coragem. E confesso que através da iniciativa deste canal, criei coragem para expor algo que julguei ser impossível de revelar. Tudo por conta da falta de espaço nos canais de terror, que preferem agradar inscritos a realmente se comprometerem com a verdade. Por outro lado, o Elite Oculta combate qualquer tipo de preconceito, e isso é louvável e inspirador. Feito essas considerações, vamos aos fatos. O relato que trago envolve acontecimentos da minha família e traz informações a respeito da vida lupina e dos riscos que envolvem a nossa existência. A minha avó começou a sua vida de dona de casa aos 18 anos. Na época, o companheiro dela tinha 52 e se chamava Joaquim. Ela passou a viver com ele para ajudar a sua família, que passava por muita dificuldade. A minha avó tinha 7 irmãos mais jovens, sendo 4 meninas e 3 meninos. E o meu bisavô era alcoólatra e muito adoentado. Contudo, foi só o Joaquim consegui-la como mulher para que demonstrasse o que realmente era. Deixou claro que não queria saber da família dela. Alegava que todos os parentes da minha avó eram um bando de lascados e que ele não tinha obrigação de sustentar nenhum deles, e por ele todos que morressem de fome, e que a minha bisavó continuasse catando lixo para sustentar o monte de trombadinhas que colocou no mundo, e que achava bem feito para ela sofrer como uma mendiga, já que se envolveu com um bêbado sem valor. A minha avó chorava em silêncio, pois se o Joaquim percebesse que ela lamentava a pobreza de sua família, ou ajudasse os seus familiares com mantimentos e até dinheiro, ele a agredia. E daí, ela só ajudava em segredo, sempre escondendo as coisas na casa de uma vizinha de confiança, de onde os seus familiares pegavam o que precisavam pelo fundo do quintal. O Joaquim era um homem detestável, abusivo, possessivo, violento, humilhante, desrespeitador, machista e bruto. E também era muito mulherengo, e só querendo a minha avó para satisfazer os seus desejos libidinosos. Ela chegou a engravidar 3 vezes, resultando no nascimento de 3 meninas, a Célia, a Felícia e a Joaquina, cada uma nascida com diferença de 10 meses em relação à outra, pois Joaquim não respeitava nem ao menos o período de quarentena pós-parto, alegando que dava de tudo à minha avó e que ela tinha a obrigação de satisfazer os seus desejos sem reclamar. Lembrava que ela era uma mulher jovem.
e que ele jamais daria motivos para ela questionar o vigor ou a masculinidade dele. Comentava que não tinha o porquê passar vontade e que se ele não aproveitasse, ela acabaria por procurar outro. Além de ser bruto, egoísta, pervertido e humilhante, ele era muito descuidado com a higienização, o que contribuía para a minha avó sentir mais nojo dele. Joaquim era tão cafajeste que não escondia as mulheres que tinha na rua. E muitas foram as vezes que ele veio da casa das amantes ou de prostíbulos, sujo e embriagado, e forçava a minha avó a manter intimidade com ele. E o que mais magoava a minha avó era que, para estar com as outras mulheres, ele se higienizava, mas com ela ele se entregava imundo e fedido. E depois ainda reclamava que ela nem prestava para agradar um homem. Jogava na cara dela que havia feito o favor de se casar com ela e que ela deveria ser mais grata e se submeter a ele sem drama ou rebeldia. E comentava que era por isso que ela apanhava. Dizia que ela não sabia agradar um homem e que ele já não via nenhuma graça nela. Certo dia, o Joaquim avisou que iria visitar uns parentes em outra cidade e que só regressaria depois do final de semana. Alegou que a minha bisavó poderia ficar com a minha avó na casa dele, mas que não queria saber dela pegando nenhuma mercadoria do comércio dele, e que ao regressar, ele iria ver se faltava alguma coisa, ou se as contas não batiam. E se por um acaso aquilo acontecesse, a minha avó iria sofrer as consequências. Avisou também que se encontrasse alguma de suas filhas com um único arranhão, a cara da minha avó iria pagar por sua irresponsabilidade, pois ele não admitia que as suas filhas fossem maltratadas. Lembrou que o dever da minha avó era cuidar das filhas dele, e que não queria que nenhum dos irmãos dela sequer tocasse em suas filhas, pois poderiam transmitir alguma doença. Joaquim viajava com a amante e o filho de ambos, quando sofreu um acidente automobilístico na estrada. A criança faleceu ao ser lançada para fora do carro. E tão logo o carro caiu num barranco, devido à violência da colisão com outro veículo. A amante quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Já o Joaquim morreu carbonizado. Segundo testemunhas, ele gritava de dor e desespero, preso nas ferragens do carro, enquanto as chamas o consumia, sem que ninguém pudesse fazer qualquer coisa. A dor foi tanta que ele até defecou e ficou irreconhecível. O pior foi que a família dele culpava a minha avó, alegando que se ela fosse uma boa mulher, ele não precisaria de amantes e não teria morrido daquele jeito. Algumas irmãs do Joaquim tentaram até impedir que a minha avó recebesse a herança que tinha por direito e chegaram a ameaçar entrar na justiça para tomar a guarda das minhas tias. Contudo, nada puderam fazer. Além do comércio, a minha avó recebeu uma pensão, pois Joaquim trabalhava como fiscal de trilhos numa grande empresa de mineração. A mãe do Joaquim, que tinha 80 anos, ficou inconformada. E toda a família dele passou a odiar a minha avó e a acusava de ser interesseira. E conseguiram até entrar em contato com a ex-mulher do Joaquim. E como a Silvana tinha um filho com ele, tentaram colocá-la contra a minha avó. Entretanto, ela alegou que o Joaquim nunca reconheceu o filho que tiveram. E as irmãs e mãe dele foram as primeiras a dizer que o menino não era filho dele. E que muito infernizaram a vida dela. Daí, ela não faria o jogo delas.
e que a minha avó merecia sim ter tudo que um dia foi do Joaquim, até mesmo pelo fato de ter sofrido o pão que o diabo amassou ao lado dele, porque ele era um demônio encarnado. E por respeito à consideração que a Silvana demonstrou, a minha avó a convidou para ajudá-la a tocar o comércio e fazia questão de auxiliar o Humberto, o filho do Joaquim, no que ele precisasse. Humberto era 2 anos mais velho que a minha avó e cursava engenharia numa faculdade muito bem conceituada na cidade, sendo que ficou fascinado pelas meias-irmãs. E com a morte do Joaquim, a vida da minha família melhorou. O meu bisavô pôde fazer um tratamento contra o alcoolismo e ajudava a minha avó no comércio. Na verdade, a minha avó pôde ajudar todos os seus irmãos. E os meus bisavós morreram tranquilos em ver todos os seus filhos encaminhados na vida. Porém, voltando um pouco à história, com 3 meses que estava viúva, a minha avó se deparou com uma situação inusitada. O dono de um bar alegou ter visto uma fera rondando à noite e identificou como sendo um lobisomem. Logo, outras pessoas surgiram com a história do avistamento do bicho. O certo foi que começou um grande alvoroço e ninguém falava de outra coisa, e o terror tomou conta do bairro. E à noite, todo mundo se trancava em suas casas. E até quem se arriscava a sair só fazia isso em grupo. E ainda assim, era comum correrias nas ruas por alguém ter alegado ouvir uivos ou ter visto a silhueta do bicho nas proximidades, às vezes na mata, terrenos baldios, arbustos de praça, quintais, etc. A polícia foi acionada, mas nada encontraram. Alegaram que uivos poderiam ser de lobos-guarás que rondavam as matas, e os seus uivos chegavam às ruas, ou mesmo simples cachorros de rua, que por conta da histeria generalizada, o povo começou a imaginar bobagens. Contudo, o que já era alarmante ficou ainda pior, quando começou a aparecer homens vestidos de preto, que segundo algumas línguas, estavam à procura do bicho. Eles faziam perguntas e recomendavam que ninguém vagasse à noite sem necessidade. A minha avó, no entanto, não acreditava em lobisomens, e quando tinha necessidade de sair, não queria saber de historinhas. E foi quando, durante uma madrugada, a minha avó percebeu uma movimentação estranha no quintal. E pegando uma lanterna e uma arma de fogo, ela decidiu averiguar o que era. E foi quando ela avistou um homem de aproximadamente 25 anos. Este possuía longos cabelos lisos, com enormes franjas, pele clara e um corpo de dar inveja a qualquer homem. Era esbelto, atlético, bem definido por músculos. E ele estava completamente despido e jogado ao chão, debruçado na terra, e expondo um belo bumbum másculo e branquinho. A minha avó chegou a pensar que ele fosse um bêbado e errou o caminho de casa e veio parar no quintal dela. Ainda assim, aquilo era muito estranho. E foi quando ela notou que havia sangue na cabeça do homem e um ferimento exposto. Naquele momento, ela pensou que ele foi atacado por alguém. E pelo fato de estar completamente nu, sabe-se lá a maldade que fizeram com ele. Mesmo contra tudo que parecia irracional, a minha avó decidiu ajudá-lo. O primeiro choque foi perceber o quanto ele era lindo, e depois o quanto era avantajado nas partes íntimas, mesmo estando relaxado. A minha avó
começou a chamá-lo. E foi quando ele, completamente confuso, acordou levando a mão no ferimento da cabeça e fazendo expressão de dor. A minha avó quis saber o que aconteceu, mas ele não se recordava. Preocupada, ela indagou qual era o seu nome, ao qual ele não soube dizer. Ela percebeu que ele não estava embriagado e comentou que o ajudaria. Porém, avisou para que não tentasse fazer nenhum mal, pois ela sabia atirar. A minha avó o ajudou a se limpar e ofereceu algumas roupas que foram do Joaquim para ele. E mal ela começou a tratar o ferimento dele, e já ouviu vozes de agitação no quintal. Surpresa, ela pediu que ele não saísse dali e abriu a porta. E para o seu espanto, eram dois homens vestidos de preto, com lanternas e armas em punho. A minha avó, segurando a sua arma, não se intimidou e perguntou o que eles queriam no quintal dela, ao que avisaram que estavam apenas fazendo uma vistoria. Perguntaram se a minha avó havia visto ou ouvido algo, ao que ela comentou que apenas se espantou com o barulho e as luzes deles. Eles indagaram se ela morava com mais alguém, ao que ela respondeu que tinha 3 filhas e era viúva. Nisso, eles se desculparam e foram embora. A minha avó sabia que aqueles homens eram uma espécie de caçadores de lobisomens, mas desconfiava que houvesse uma intenção por trás de toda a fachada de caça do bicho. E se na verdade a historinha de caçar lobisomem era uma desculpa para eliminar pessoas. A minha avó voltou para casa, onde encontrou o rapaz ferido, sentado e observando tudo à sua volta. Ela pensou que ele poderia estar encrencado com algo e até mesmo correndo risco de vida. Percebeu que ele parecia atordoado e que, desmemoriado, era uma presa fácil para qualquer inimigo ou cilada. Por alguns momentos, ela se perguntou o que tinha a ver com aquele homem, mas pensou melhor e chegou à conclusão que era melhor ajudar. E pelo fato dele ser um completo desconhecido, ela tratou de colocá-lo num quarto de hóspede e, por segurança, passou a chave, decidindo até dormir no quarto das filhas, e com a porta trancada e a arma do lado. Ela se perguntava o motivo de se importar com aquele homem e chegou a levantar várias hipóteses, mas decidiu esperar o amanhecer. E por volta de 8 da manhã, ela ofereceu comida para ele e reparou que o ferimento na cabeça dele lembrava um tiro de raspão. E naquele momento ela imaginou: e se ele fosse realmente um lobisomem? Mas depois começou a sorrir consigo mesma, chegando à conclusão que a loucura do povo pegava. E se colocando no lugar do homem, ela decidiu que não custava nada cuidar dele, pelo menos até que ele se recordasse de algo. Chegou a questionar se ele não estava mentindo quanto à perca da memória, mas decidiu confiar em Deus e pedir que ele a ajudasse. Tomada de coragem, a minha avó foi até o homem e contou que ele precisava de ajuda. E como ele não se lembrava nem mesmo do próprio nome, ela disse que a partir daquele dia ele se chamaria Adonis e era primo dela. Na verdade, o nome Adonis foi inventado pela minha avó. Foi uma homenagem ao famoso personagem da mitologia grega, conhecido pela sua beleza. A minha avó pensou que só poderia estar ficando louca, mas algo naquele homem despertava nela a vontade de ajudar. Era como se sentisse
que ele não era uma má pessoa e que não era capaz de inventar ou tramar que perdeu a memória. Contudo, assim que a minha bisavó chegou à casa dela, ela deixou as filhas aos cuidados da mãe e decidiu levar o Adonis ao hospital. A minha bisavó julgou um absurdo ela acolher um completo desconhecido em sua casa, mesmo tendo 3 meninas indefesas que ainda nem sabiam falar. A minha avó alegou que se ela imaginasse que era assim, que então a minha bisavó a ajudasse com as meninas, mas que ela sentia que precisava fazer ao menos aquela caridade por Deus que muito fez por ela. No hospital, Adonis foi examinado e submetido a uma radiografia onde não deu nada sério. Contudo, depois de ser avaliado por um especialista, ele foi diagnosticado com um quadro de amnésia. Mas foi explicado que poderia ser algo passageiro. 2 meses se passaram e Adonis continuava na mesma. Entretanto, o que mudou foi que ele e a minha avó se apaixonaram e decidiram viver o que sentiam. Ela ficou completamente encantada pela maneira dele de amar e pelo fato dele ser muito limpinho, cheiroso e fascinante. E tudo bem que o tamanho dele chegava ao dobro do que era o do Joaquim, mas ele sabia dar prazer a uma mulher e fazê-la sentir-se amada. Era um homem trabalhador, honesto e calmo. E tudo bem que o fato da minha avó estar viúva há pouco tempo e dele ter sido apresentado como seu primo causou comentários, mas nada que fosse realmente relevante. E foi quando, numa noite de lua cheia, a minha avó se viu sozinha na cama e decidiu procurá-lo. E nisso se deparou com sons de gemidos e barulhos de ossos quebrando vindos do quintal. Perplexa, ela decidiu investigar o que era aquilo e percebeu que a porta do fundo, embora fechada, estava destrancada. Curiosa, ela abriu a porta e foi quando avistou o Adonis ao longe. Ele estava em meio à escuridão, se contorcendo no chão. Parecia sofrer muito com uma forte dor. Respirava ofegante, babava e parecia se esforçar para não gritar. Daí gemia e se estremecia. E foi quando seu corpo nu foi ficando coberto de pelos escuros e ele foi tomando a forma de um enorme cão de olhos amarelos esverdeados. O cheiro de enxofre e de pelos de cachorro molhado se espalhou. A minha avó estava chocada e sem ação. Não conseguia nem se mover ou gritar. Simplesmente se estremecia apavorada e surpresa. A respiração do bicho era pesada. E ele chegava a uns 2 metros de estatura. O corpo peludo era semelhante a de um urso. A cabeça era de um cachorro grande, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca. Os dentes eram ameaçadores e a boca babava. Ele se mantinha sobre 2 patas com uma postura humanoide. As patas superiores terminavam com mãos que lembravam de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam a de um ser humano, mas tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. E os pés eram enormes, terríveis e grotescos. Desesperada, a minha avó descobriu que lobisomens existia. E pior, ela estava envolvida amorosamente com um. E enquanto presenciava tudo aquilo, ela se lembrava de cada momento lindo que viveu com Adonis.
E aquilo era chocante e arrasador. E foi quando o bicho voltou-se a ela, soltando um urro seguido de um uivo ensurdecedor. E saiu em disparada para a mata logo em seguida. Diante disso, mesmo abalada, a minha avó se voltou aos gritos das filhas, que começaram a chorar ao serem acordadas pelo som do bicho. Bem, como os vizinhos que ligaram as luzes das casas, já se preparando para ver que diabos era aquilo. A minha avó, mesmo trêmula e chorando, correu para acalmar suas filhas. E logo se percebia a aglomeração dos vizinhos e os comentários que aquilo foi um uivo de lobisomem. Alguns começaram a chamar minha avó, que tentando parecer bem calma, ela foi atender. Ela surgiu carregando duas de suas filhas e com a mais velha agarrada em sua camisola. Os vizinhos queriam saber do Adonis. Ao que a minha avó contou que ele viajou para a cidade vizinha em busca de uma vaga de emprego. Aquela foi a desculpa fiada que veio à sua mente no momento. Por volta das 9 da manhã, a minha avó recebeu a notícia que o Adonis se encontrava na delegacia. A minha avó foi informada que ela precisava levar roupas para ele, pois o mesmo foi encontrado completamente despido na mata, na beira da rodovia. A minha avó correu para a delegacia com tudo o que foi pedido. E o que foi registrado foi que o Adonis foi atacado por um grupo de criminosos que levaram até as suas roupas. A minha avó sustentou a farsa que ele saiu de casa em busca de uma vaga de emprego em outra cidade. E ele, por sua vez, repetia que não conhecia o grupo que o atacou e roubou. O certo foi que a notícia do Adonis ter sido assaltado enquanto saía em busca de emprego em outra cidade se espalhou, evitando especulações. Ainda na delegacia, a minha avó foi informada que era melhor o Adonis procurar um cartório para obter a segunda via dos seus documentos, pelo menos os principais. E a minha avó alegou que tudo seria providenciado o quanto antes. E por ser uma delegacia de uma cidadezinha pacata, o Adonis saiu com a minha avó sem qualquer problema. Ele a fitava em silêncio, até mesmo porque, mesmo na forma de lobisomem, ele tinha consciência de tudo o que aconteceu. E foi quando ela o abraçou e contou que o amava, independente do que ele fosse ou se transformasse. Ao chegar em casa, ele tomou um banho, escovou os dentes e foi dormir. A minha avó alegou que ele precisava descansar. Ela continuava nervosa e muito sem jeito, mas ela precisava parecer calma, até mesmo para afastar os curiosos e entender todos aqueles acontecimentos. E foi quando ela colocava as filhas para dormir e o Adonis chegou cabisbaixo. Ela pediu para ele esquentar o almoço e se servir, pois só estava faltando uma das meninas para dormir. E quando chegou à cozinha, a minha avó encontrou o Adonis chorando em silêncio e sem ao menos ter tocado a comida. Ela se aproximou carinhosa e disse para ele não se preocupar, pois ela estava com ele para o que desse e viesse. E nisso ele, muito triste, contou que sabia daquilo. E a abraçando, revelou que ao despertar, recordou-se de tudo. Contou que o seu verdadeiro nome era Rodolfo Altamira e que era o único sobrevivente de sua família. Contou que pertencia a uma família de lobisomens de Sina e que era meio sangue por parte de pai. E explicou também um monte de coisas, inclusive que foi casado e pai de uma garotinha.
e que viu seus pais, irmãos e sua filha e esposa serem mortos pelo grupo de homens vestidos de preto que agora o perseguia. Explicou que esses homens apareceram do nada no sítio onde ele e todos os seus parentes viviam. Mataram a todos, recolhendo todos os corpos e queimando tudo o que tinham, inclusive os animais que criavam, já que não conseguiram fugir das chamas. Ele contou que a maioria das pessoas conseguiram enxergar, tanto nos automóveis quanto nas roupas daqueles homens, que havia a sigla DESCOB. Revelou que não sabia para quem eles trabalhavam, mas que muitas matilhas foram dizimadas por eles. Muito triste, ele contou que precisava continuar fugindo, pois ele deu cabo de 12 agentes do tal DESCOB e que se tornou um alvo de extermínio. E nisso, a minha avó começou a chorar. Mas o Rodolfo explicou que se continuasse com ela, a colocaria em risco tanto ela quanto as suas filhas e toda a sua família. Confessou que, se pudesse, queria continuar sendo o Adonis que ela tanto amava, mas que ele conhecia a força de seus perseguidores e não queria ver mais mortes de inocentes. O certo foi que no final da tarde daquele dia fatídico, a minha avó se despediu do Rodolfo, que, muito emocionado, agradeceu por tudo que ela fez por ele. E com apenas meia hora que ele se foi, um automóvel parou na porta da casa da minha avó, de onde saíram 4 homens armados, vestidos de preto. Estes cercaram a casa, chamando pelo Adonis. A minha avó foi atendê-los, e mesmo nervosa, ela contou que o Adonis saiu em busca de emprego. E nisso, eles alegaram que, na verdade, o tal Adonis se chamava Rodolfo Altamira. A minha avó fingiu ficar surpresa. E diante disso, um dos homens alegou que era melhor a nossa família colaborar. Disse que o Rodolfo era uma ameaça a qualquer pessoa. E pediu para a minha avó imaginar como ele representava uma ameaça à sua família. Aqueles cretinos invadiram a casa da minha avó, reviraram tudo e vasculharam a área ao redor. Mas, como bem explicado pela minha avó, o Adonis não estava. Um dos agentes pegou a Joaquina, que chorava assustada, e chegou a pôr a arma na cabeça dela, mandando a minha avó calar a boca da menina. Outros agentes o repreendeu, dizendo que não tinham nada contra a nossa avó, e apenas queria o paradeiro do tal Adonis. E a minha avó repetiu não saber de nada. E quando eles se foram, ela ficou arrasada por ter perdido seu grande amor. E percebeu que o Adonis tinha razão em fugir. Os vizinhos não entendiam o que foi aquilo. E a polícia, quando chegou, alegou que era melhor a minha avó se manter afastada do Adonis, pois aqueles pistoleiros não estavam para brincadeira. Com 2 meses que o Adonis, ou melhor, o meu avô, havia deixado a minha avó para salvar a vida dela, das minhas tias e de toda a nossa família, a minha avó descobriu que estava grávida. E com o passar do tempo, teve o meu pai. E ele foi o seu único filho homem. E para protegê-lo, a minha avó se mudou para o Maranhão, onde o meu pai e toda a família puderam ter uma vida tranquila. Isso até os 16 anos, quando ele viveu a sua primeira transformação. Contudo, o destino quis dar uma oportunidade para o pai e o filho se conhecerem, pois o meu avô foi encontrado pela minha avó vivendo com um mendigo nas ruas de São Luís. E com isso, ele pôde ajudar o meu pai a controlar sua transformação e se proteger. Entretanto, o DESCOB conseguiu eliminá-lo anos depois, mas falhou
em tentar acabar com todos os membros da linhagem dele. Pois o meu pai casou, teve 8 filhos e todos herdaram o sangue lupino que tanto incomodava o maldito Descobre. Não conhecemos os nossos avós e, para proteger o resto da família, o meu pai cortou o laço com todos. Pretendo assim enviar novos relatos a respeito da minha família. Até mesmo porque não só temos o Descobre como inimigos. Temos experiência de confronto com Canis do Inferno, um inimigo mais urgente que está acabando com os lobisomens de Sina, e como uma doença que precisa ser controlada. Mas isso eu deixarei para o próximo relato. Boa noite. Eu tenho cicatrizes até hoje para provar que o que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. Certa vez, um amigo me chamou para ir com ele para uma chácara de um parente que fica lá em Minas Gerais. Bem, não estou lembrando o nome da cidade, mas fica quase 5 horas de viagem saindo de São Paulo. Nós íamos passar o final de semana lá. Então, saímos na sexta tarde de São Paulo. E assim, fomos nós dois com as nossas respectivas namoradas. A viagem para lá, apesar de tranquila, foi muito cansativa. E quando chegamos, já estava de noite. Enquanto meu amigo foi falar com o caseiro da chácara, eu e as nossas namoradas fomos tirar as coisas do carro e arrumar tudo. E para dar aquela relaxada, fizemos umas caipirinhas. E então, resolvemos fazer um churrasco na beira da piscina. Isso por volta de 8 da noite. E assim, ficamos lá a noite toda, nadando, comendo e bebendo, falando besteira e contando umas piadas bestas, coisas para se divertir. E depois de um bom tempo, a carne já tinha acabado e a bebida também. Então, o sono começou a aparecer. A essa altura, já estávamos falando mais baixo, conversando sobre como aquele lugar era calmo e como dava para ver muito mais estrelas daquele lugar. E são essas diferenças que o pessoal que mora em cidade grande sentem quando vão para o campo. Bem, no momento de silêncio, ouvimos um barulho vindo do meio do mato. E como estávamos no campo, pensamos que era só algum animal selvagem. Mas o som era de alguma coisa andando ao nosso redor, ali no matagal que cercava a piscina. Bem, achamos que o cheiro de carne poderia ter atraído algum bicho. E como já estava tarde, resolvemos não nos preocuparmos muito com isso e simplesmente ir dormir. No dia seguinte, o meu amigo foi perguntar ao caseiro o que poderia ser que estava rondando a piscina na noite anterior. E só então que o caseiro lembrou de falar que havia algum bicho estranho rondando a chácara e as fazendas da vizinhança, e que o mesmo já havia atacado e matado um cachorro de uma fazenda próxima. Quando ele veio nos falar isso, nós ficamos um pouco preocupados, mas nem tanto. Afinal, era só um bicho selvagem qualquer que havia atacado um cão. E não era nenhuma matilha de lobos sedentos de sangue que haviam dizimado toda a produção bovina da região. Mas nós ficamos apenas curiosos, imaginando o que poderia ser.
Mas pouco tempo depois, nós não estávamos mais pensando nisso. Bem, o dia foi passando. Fizemos uma caminhada pela redondeza e voltamos para a chácara. Almoçamos e passamos a tarde na piscina. E quando chegou a noite, resolvemos fazer uma pizza e jogar baralho na varanda da casa, já que estava quente demais para ficarmos dentro de casa. No meio do jogo, começamos a ouvir novamente um barulho vindo do meio do mato, ali perto da piscina. E assim que ouvimos o barulho, eu e o meu amigo nos olhamos e falamos: é aquele bicho. Mas no começo não demos muita atenção. Mas com o tempo, a curiosidade foi crescendo e começamos a comentar o que poderia ser aquilo. E não demorou muito para que eu quisesse ir lá na mata ver o que era aquilo. E como a criatura não estava fazendo muito barulho, achamos que fosse algo pequeno, do tamanho de um cachorro médio. Nos levantamos e ficamos no limite da luz da varanda, quase entrando na escuridão. Os 2 postes de luz que tinham na piscina não iluminavam quase nada. E o que quer que fosse, parecia estar indo de um lado para o outro, um pouco depois da piscina. Eu comecei a avançar na direção daquilo. E os meus amigos ficaram parados, apenas olhando. Bem, eu fui avançando, seguindo o barulho. E quando estava chegando quase perto, a criatura pareceu ter me visto e correu na direção oposta. E eu saí correndo atrás do bicho. E após uma breve corrida, houve um silêncio. Aquela coisa havia parado de se mexer. Então eu fiquei parado, tentando ouvir alguma coisa. E foi quando eu escutei o bicho correndo à minha direita. Porém, aquilo estava correndo na minha direção. A criatura me assustou muito, porque em um momento eu estava caçando ele. E pouco tempo depois eu era a caça daquilo. Não importava muito que aquilo parecia ser pequeno. Porém, era um animal selvagem me atacando. E quando eu ia me virar para sair correndo, aquela coisa deu um bote e grudou na minha perna. E foi então que eu me apavorei. E quando aquilo estava correndo na minha direção, eu notei que aquilo corria de pé, como uma pessoa. A criatura era um bípede e não um quadrúpede. E como estava tudo escuro, não dava para ver direito o que era. Mas a criatura era peluda e parecia um macaco. As patas da frente pareciam mãos. E delas saíam garras que estavam cravadas na minha coxa. A coisa me deu uma mordida na perna. Eu já havia sido mordido por cachorro antes. Mas aquela mordida doía muito mais do que a mordida de um cachorro. Aquela coisa estava abraçando a minha perna. Estava grudado em mim. E também estava me mordendo muito forte. Com a dor, eu acabei caindo no chão. E quando eu caí, eu senti o meu ombro batendo em alguma coisa dura. Quando menos percebi, era uma pedra que estava ali. Eu a peguei e logo comecei a bater com tudo naquela coisa com a pedra. E depois da terceira batida, aquilo me soltou. Porém, eu continuei batendo naquilo, até a coisa parar de se mexer. Eu levantei e saí correndo de volta para casa. Quando a minha namorada me viu correndo, mancando, ela achou que eu estava brincando.
até que ela viu a minha perna sangrando e veio correndo ver o que era. Quando eu expliquei o que havia acontecido, ninguém acreditou em mim. E daí, eu falei que se eles ainda quisessem ver o bicho, ainda dava tempo, pois o mesmo estava lá caído no chão, provavelmente morto. Bem, eles viram a minha perna, deram uma examinada e resolveram que era melhor a gente entrar em casa e ficar lá o resto da noite. A minha namorada veio fazer um curativo na minha perna e ela ficou impressionada com as marcas. A minha coxa estava toda arranhada. Não chegou a sangrar muito. E só ficou como se eu estivesse enroscado a perna no arame farpado e tivesse puxado. Mas as mordidas impressionaram, pois eram bem largas e tinham tirado bastante sangue. Mas a sorte minha foi que não tinha sido tão profundas. Nós ficamos o resto da noite imaginando o que poderia ser aquilo e olhando pela janela para ver se tinha mais alguma coisa lá fora. No dia seguinte, pouco depois de acordar, eu já queria ir lá ver se conseguia ver melhor o que era aquilo. Eu e o meu amigo pegamos uns pedaços de pau que tinham por lá e fomos até o meio do mato, onde o bicho havia me atacado. Mas quando chegamos lá, não havia nada. Só havia sangue e algumas marcas no chão. E seja o que for aquilo, ele não se feriu de verdade e desapareceu dali. Fomos embora de tarde, sem saber o que era aquilo. Mas uma coisa que me preocupou muito foi que aquela criatura pareceu ter feito uma emboscada para mim, pois aquilo sabia o que estava fazendo. Primeiro atraiu a gente, andando de um lado para o outro no mato, e assim que um de nós chegou perto, aquilo fugiu para afastar dos outros. E assim que eu estava sozinho, a criatura começou a andar em silêncio. Deu a volta e me atacou pelo lado. Sem falar que aquilo era um bípede. E como eu falei antes, eu tenho até hoje as cicatrizes na perna para me lembrar dessa infeliz aventura. Porém, eu aprendi a minha lição. Boa noite. Olá, me chamo José. Nasci e me criei no interior de uma cidade do estado do Maranhão. E vou contar o que aconteceu comigo e com a minha família há um tempo atrás. No interior, todos nós trabalhávamos na roça. E eu, com 8 anos, já ajudava o meu pai na roça, enquanto a minha mãe ficava em casa cuidando dos serviços domésticos. Certo dia, fomos cedo para a roça, por volta das 6 da manhã. E como de costume, ficamos lá trabalhando até as 5 da tarde. E muito cansado, o meu pai chamou para irmos embora. Pegamos a nossa bicicleta, eu montei na garupa e voltamos para casa. E quando foi por volta de 6:30 da noite, já quase escurecendo, a minha mãe me chamou para ir na casa de sua amiga, que ficava em outro interior, não muito longe dali, a cerca de 2 quilômetros. Então, todos nós concordamos em ir. A minha mãe estava grávida. Então, o meu pai me colocou na frente, e a minha mãe montou na garupa de trás, e fomos indo. Chegamos rápido, porque na ida tinha muitas descidas.
Entramos na casa da amiga da minha mãe e logo eu fiquei escutando as histórias que eles contavam, enquanto tomava café. Ficamos lá até por volta de 9 horas da noite. O meu pai se levantou e disse que já estava na hora de irmos embora, pois no dia seguinte ele iria para a roça cedo. Então, nos despedimos e fomos indo na estrada em direção à nossa casa. E como tinha muitas subidas, não dava para irmos montados na bicicleta. E só montávamos quando tinha alguma descida. Mas numa parte da estrada, a minha mãe começou a falar que tinha algo na mata. Algo que estava caminhando paralelo com a gente. Momentos depois, eu e o meu pai também começamos a ouvir passos pesados, e cada vez mais perto. A minha mãe e eu começamos a ficar com muito medo. Então, quando chegamos numa descida, subimos na bicicleta e o meu pai pedalou bastante. E assim, não ouvimos mais aquilo caminhar. Alguns minutos depois, e já estávamos bem perto de casa. E só tínhamos que passar por uma encruzilhada. E ali desceríamos e logo chegaríamos em casa. Mas ao chegar perto da encruzilhada, começamos a ouvir aqueles passos novamente. O meu pai pegou seu 38 que estava na cintura e continuamos em frente. E cada vez mais, aqueles passos macabros continuavam chegando mais perto. Adiante havia uma árvore com muitas folhas. E por trás dela tinha algo que não conseguíamos ver. Então, o meu pai foi se aproximando e iluminando com a lanterna. E logo atrás fomos eu e a minha mãe para ver o que era aquilo. E logo que chegamos perto, alguma coisa balançou aquela árvore, quase a derrubando. E aí, ficamos todos aterrorizados com aquilo. O meu pai, como era muito corajoso, decidiu ir sozinho, para ver o que estava lá atrás da árvore. E foi quando ele chegou em um local que dava para ver melhor. Ele jogou a luz da lanterna e ficou muito nervoso com o que viu. E assim, ele fez a sua arma disparar naquela coisa. E foi aí que ouvimos um grito de dor e algo muito pesado sair correndo pela mata. Eu e a minha mãe nem vimos direito o que era aquilo. E quando chegamos em casa, o meu pai nos contou que aquilo era um lobisomem. E depois daquele dia, nunca mais saímos à noite. Essa foi a minha história, a qual nunca mais me esquecerei. Boa noite. O que vou relatar a seguir tem a ver com o meu bisavô, que já é falecido. Conta o meu pai que quando ele e os meus tios eram pequenos, ele e os meus avós moravam na mesma casa que os meus bisavós. O meu bisavô tinha certos hábitos estranhos. Toda noite, antes de dormir, ele fazia algumas orações estranhas, que segundo o meu pai, pareciam que eram de trás para frente. E já que a casa era de madeira, dava para o meu pai e o meu tio espiarem pelas frestas. E toda noite era a mesma coisa. Segundo eles, o meu bisavô sentava na cama e começava com as suas estranhas orações. Segundo o meu pai, neste momento um feixe branco de luz aparecia e ficava junto do meu bisavô, sendo que eles pareciam conversarem.
Porém, o meu pai dizia que não dava para entender o que eles falavam. Bem, e no mesmo dia que o meu bisavô faleceu, ele estava deitado na cama e mandou chamar o meu tio Laércio, que é o mais velho dos irmãos. E depois de alguns minutos dentro do quarto do meu bisavô, sozinho com ele, o meu tio Laércio apareceu pálido e disse: "O vô morreu." E mais tarde, ele contou que antes do meu bisavô morrer, um facho de luz parou em cima dele. E assim, logo foi embora. E quando aquilo foi embora, o meu bisavô parou de respirar. Para aqueles que já leram o livro de São Cipriano e conhecem as suas orações, especialmente aquela de ficar invisível, o meu bisavô tinha uma que ele fazia e se transformava em um toco. E os familiares afirmavam que funcionavam. Bem, até hoje eu não entendo quais mistérios que permitiam o falecido realizar essas atividades sobrenaturais. Boa noite. Este fato aconteceu em uma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Os meus pais moraram um bom tempo nesta fazenda. E lá, além dos meus pais, moravam também os meus avós. O meu irmão hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ele tinha apenas 18. Bem, era uma quaresma. E naquela noite iria passar um filme na televisão. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, o meu irmão combinou com o namorado da minha irmã de verem um filme na casa dos meus avós. E quando chegou a noite, por volta das 21 horas, o meu irmão e o namorado da minha irmã foram para a casa dos meus avós, que não era muito longe de onde estávamos. E antes do meu irmão sair da casa dos nossos pais, a minha mãe disse para ele ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem. Daí, o meu irmão disse que se ele encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice nele. E depois foram ver o filme na casa dos meus avós. Bem, quando terminaram o filme, já era por volta de meia-noite. E o namorado da minha irmã foi para a casa dele. Então, o meu irmão teve que ir sozinho para casa. Na volta, o meu irmão veio andando por uma estrada que havia um córrego do lado direito. Sendo que em certo ponto da estrada, o meu irmão olhou para o córrego e viu uma criatura que estava no meio do barro. Neste momento, ele se abaixou ao lado da estrada e esperou alguns minutos, ficando ali observando. E após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e o chinelo para trás. Ele chegou em casa chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. E depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, os meus pais perguntaram o que havia acontecido com ele na noite passada. E o meu irmão disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego. E que aquela coisa se parecia muito com um porco gigante. E tinha as partes de trás mais altas do que a parte da frente. E aquela coisa era bem grande. O namorado da minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde passava se mexer, mas não viu nada. E até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou outra criatura. Mas é bom lembrar que era quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Boa noite.